E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Estou envelhecendo muito. Já não posso continuar. Ao nascer do sol, e passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Sou feliz. Irmãos Alessandro e Alice, cantando em momentos do Tabernáculo da Fé. Estou envelhecendo muito. Já não posso continuar. Ouvintes, feliz aquele que não pode continuar aqui na terra, porque só assim irá começar do outro lado. Quem pode continuar aqui significa que não pode iniciar ali. Essa expressão é uma inferência, é uma dedução, é uma aplicação do profeta desta era na mensagem ao nascer do sol, se referindo a Elias. Trabalhou demais, enfrentando poderes espirituais, hostes das trevas. Isso é o que mais esgota o homem. E normalmente quem está ao seu redor, a menos que seja espiritual também, não percebe a luta daquele homem, o quanto se desgastou. Porque quem luta
contra o príncipe das trevas nos lugares celestiais se esgota mais depressa, se esgota de uma maneira diferente dos demais. E Elias havia enfrentado o trono de Satanás na terra, que então era o trono de Acabe com Jezabel, que era o reinado de Acabe com aquela mulher que Deus odeia. A Bíblia diz, se referindo à doutrina jezabelita, que ele odeia isto. Foi a mulher que cortou seu cabelo, pintou suas unhas, pintou seus olhos e entrou pela janela em Israel. Ela não era da linhagem, portanto, nunca pertenceria ao ministério de Elias. Antes, porém, seria inimiga capital de Elias. Ela levou ao seu marido Acabe a matar Nabote por causa de uma vinha. E interessante que, matando a Nabote, ela estava ferindo a Elias. Qualquer servo de Deus, eleito do Senhor, a quem o homem ofende, ele deve saber que ele está ofendendo a Elias, está ofendendo a Deus. É muito perigoso se posicionar contra um eleito, porque pode estar afrontando a Deus. E o fim desta pessoa não é bom, como o de Jezabel não foi. Mas as sequelas ficaram. Lembrando de Enoque, que foi trasladado depois de andar com Deus, ganhando as alturas, o profeta começa a comentar sobre Elias. Aquele grande profeta em seu dia. Ele combateu as mulheres que pintavam a face, essas Jezabéis. Ele combateu aos Acabes. Ele se pôs firme até que ao fim parecia que não havia ninguém junto com ele, que ele estava só. Ele repreendeu, ele desafiou o mundo. O mundo de então era jezabelita. Israel se tornara um papel carbono dos filisteus, dos pagãos. Estava sob o regime de Jezabel. Porque Acabe, uma vez pervertido, colocou uma mulher pervertida num nível maior de Israel. O nível mais alto de Israel, naquele dia, era Jezabel. Que tristeza no povo de Deus. Por isso Elias desafiou, combateu,
lutou e, por fim, ele entendeu que estava só. Aí, então, quando ele se cansou, se sentiu tanto cansado, de tanto labor, e parecendo que foi tudo em vão, ele disse: estou envelhecendo muito, já não posso continuar. Parece que dizem que era já como que de 90 anos, os historiadores deram 90 anos para Elias quando chegou a esta condição. Tinha tantos anos, interessante, e ainda estava caminhando, sustentando a bandeira com a mesma virtude de sempre, com a mesma energia de sempre. Isto porque era alimentado, sustentado diretamente por Deus. E ele estava ali, posto ali, para ser o oposto a todo o conselho de ministro, 400 ministros de Acabe, doutores em Deus, doutores em Israel, PhDs. Ele estava ali, posto por Deus para resistir todo este poder de Satanás. Ah, sim, então, ele estava com o poder vivificador. Só podia ser o poder vivificador que sustentava aquele velho homem que nasceu para combater trevas. É a missão mais dura que existe aqui na Terra. Soprar fogo onde já está aceso não tem nada a ver. Mas acender luz onde está escuro é combater, é ser oposto. Então, há de se concluir que ele só podia estar de pé com tanto vigor, e o seu vigor não era dele, era o poder vivificador. Olhou lá do outro lado do Jordão. Ele disse: ó Deus, eu quase não posso ver o outro ribeiro. Mas ele estava tão cheio do poder vivificador até o ponto em que viu um carro parado ali. Estranho. Viu um carro de fogo. E os cavalos de fogo também. Estavam amarrados juntos a uma árvore. É inferência profética. Então ele simplesmente atravessou o rio e se foi para casa sem morrer.
A exemplo de Enoque, que não foi numa carruagem. Mas veja como Deus tem variedades. O rei andava de carruagem, cavalos selecionados. Ao lado dele, a cruel Jezabel. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou recolher o meu profeta, a minha boca, numa carruagem, que esta do rei e da rainha não chega nem perto. É um lixo, é um excremento. E recolheu assim o homem de Deus, cheio do poder vivificador do Espírito Santo, sem que ele morresse. Quando Jesus subiu com Pedro, João e Tiago, lá no Monte da Transfiguração, depois de séculos, não é de 90 anos, não. Depois de séculos passados, lá estava Elias, tão vivo quanto está hoje. Lá estava Moisés, tão vivo quanto está hoje, aguardando o arrebatamento da noiva de Jesus Cristo pelo mesmo poder vivificador que o levou, para então ele e Moisés entrarem em cena como as duas testemunhas de Apocalipse 11. Isso engrandece o espírito, como disse Maria. Exalta o espírito, encoraja o espírito, descansa a alma. Você também está lutando. E lembre-se, nunca o Filho de Deus, a Filha de Deus, usa as armas carnais para combater as obras infrutuosas das trevas. Eles não têm que se portar de uma maneira indecente, de uma maneira revoltada, cheios de mágoas, para combater o que vem que está errado. Porque sabem que não é pela força nem pela violência, mas é pelo Espírito. Assim diz o Senhor. Cansar, chegar ao fim da jornada, ver ali o rio do outro lado, poder olhar de cá, vendo já a outra margem, é maravilhoso. É muito maravilhoso. Agora, sabendo, principalmente sabendo, que não chegou ali pela murmuração, não chegou ali pela força, não chegou ali pela violência, não chegou ali pela razão, mas chegou ali pela fé. Aqui chegamos pela fé. Paulo, quando ele viu isso lá do outro lado, a outra margem, ele exclamou: quanto a mim já estou sendo oferecido por sacrifício. O tempo da minha partida se aproxima. Pelejei uma boa peleja. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde já está preparada uma coroa que o seu justo juiz dará a mim, mas não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda.
Oh, ele não chegou ali pela força, pela sua força. Ele não chegou ali pela política. Ele não chegou ali pelo espírito religioso. Ele não chegou ali pelo dinheiro. A ver do outro lado, a margem do outro rio, como Elias viu. Ele chegou lá pela fé. Aqui chegamos pela fé. Samuel botou uma pedra ali. E aquela pedra levou o nome Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você chegou até aqui foi pelo poder de Deus, não foi pela razão. Em nome de Jesus Cristo, dá-lhe glória. Louve o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé. Eu relembro o que Deus fez por mim, as coisas impossíveis nas mãos de meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé, chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé.
trás. Vamos com fé. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos.